alguns exemplos bíblicos de amor paterno. E quando eu falo sobre exemplos bíblicos de amor paterno, você sabe que a Bíblia é uma história de famílias, é uma história de pais, mães e filhos, é uma história de comunidades que se formam e juntas caminham para viver propósitos de Deus aqui na terra. Então, quando você olha para a Bíblia, você não pode descartar a realidade de um plano eterno de Deus que está sendo estabelecido na terra através de famílias, através de pessoas, através do convívio muito próximo, e essas comunidades que vão se formando, vão crescendo, vão criando raízes, vão amadurecendo e vão construindo legados para serem deixados para as próximas gerações. A Bíblia é sobre isso. Então, quando eu olho para exemplos paternos na Bíblia, eu quero destacar aqui a figura dos pais como aqueles que refletem o cuidado, a provisão e a proteção de Deus. Pais refletem essa posição de cuidado, provisão e proteção. E eu quero demonstrar aqui, pegar o exemplo de 3 pais na Bíblia e extrair para nós aqui lições práticas para o nosso dia a dia. O primeiro pai que eu quero falar é Jó. Abra comigo Jó capítulo 1 e versículo 1 e 2. Eu quero ler um pequeno trecho da história de vida de Jó. Diz a palavra: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Versículo 2: e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Agora versículo 4: e iam seus filhos, faziam banquetes em casa de cada um no seu determinado dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno dos dias dos seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, ou seja, de todos os seus filhos. Porventura, porque Jó pensava assim: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. Eu gostaria que você mirasse a sua atenção nessa expressão: Jó fazia isso continuamente. O texto sagrado conta a história de Jó, e um personagem bastante familiar para todos nós que lemos a Bíblia e caminhamos com Jesus, um dos maiores nomes do Antigo Testamento em termos de fé, de paciência, de esperança, de não murmurar das situações adversas quando elas batem a porta da nossa casa. Esse é o Jó. Mas o Jó como pai pouco é descrito, e o que a Bíblia nos mostra é que Jó como pai era um pai exemplar, um pai de autoridade, um pai que tinha um coração bom, sincero, honesto diante de Deus, temia Deus e procurava não fazer nada de errado. E Jó tinha essa consciência porque ele sabia que tinha 10 filhos para educar. E é muito provável que Jó sabia também que filhos não se educam com aquilo que a gente fala. Filhos se educam com o nosso estilo de vida. Jó sabia que não adiantava nada ele conhecer todo o Pentateuco, todos os livros antigos, os livros da lei, se ele não vivesse aqueles livros da lei na frente dos seus filhos. Se esses 10 filhos de Jó não tivessem essa experiência de um pai que praticava, com certeza, o estilo de vida de Jó, a sua vida, não seria transferida para a sua próxima geração. Então percebam que o texto diz, no versículo 4, que os filhos de Jó promoviam festas.
Essas festas eram alternadas na casa de cada um deles. E quando essas festas aconteciam, todos os filhos iam junto para a casa desse filho escolhido para fazer a festa. Essas festas duravam muitos dias, e mesmo que eles fossem filhos de um pai sincero, honesto, temente a Deus e que se desviava do mal, esses filhos corriam o risco de pecar contra Deus. E sabendo desse risco, o que o Jó fazia? A Bíblia diz que Jó santificava. Olha isso. O texto diz, versículo 5, que Jó, ele enviava, e Jó santificava os seus filhos e enviava aos seus filhos essa consciência de que ele estava orando pelos seus filhos, estava sacrificando, segundo a lei, fazendo sacrifícios para que os pecados dos seus filhos fossem perdoados. Eu gostaria que você olhasse muito bem isso aqui e tivesse isso aqui muito fixo diante dos seus olhos, porque com Jó nós aprendemos o poder da intercessão de um pai. Em todo o livro de Jó, você não vai ver em nenhum outro lugar os filhos dele sendo mencionados, a não ser no final do livro, quando esses primeiros filhos, a gente sabe que eles morrem, segundo a história bíblica, e no final do livro, Deus dá 10 filhos para Jó novamente. Mas o que eu gostaria que você fixasse a sua mente e pensasse é no papel intercessório de Jó em favor da sua descendência. Ele orava por esses filhos, ele fazia questão de considerar o risco do pecado dos seus filhos e interceder por eles. Então Jó transmite para nós aqui um exemplo de oração pelos filhos, um exemplo de fidelidade, de lealdade, de honestidade e integridade. E é importante lembrar que o que Jó estava disposto a oferecer para Deus em favor dos seus filhos traz aqui para nós uma reflexão. O que nós estamos dispostos a oferecer para Deus em favor dos nossos filhos? Pais representam maturidade. Pais representam para os filhos essa figura de autoridade, de exemplo. E infelizmente nós vivemos uma sociedade, irmãos, que está à beira de um colapso na relação paterna. Nós vivemos uma sociedade onde as músicas de funk destacam a figura do filho que deu certo e que foi lá e honrou a mãe, e o pai não aparece nas letras. Nós vivemos uma sociedade onde a figura paterna está sendo desonrada. Nós vivemos uma sociedade onde há uma depreciação intencional da figura paterna. Isso é uma agenda ideológica para os nossos dias. Só que diante disso eu fico me perguntando, qual seria a postura de Jó se Jó habitasse nos nossos dias? Será que Jó continuaria intercedendo pelos seus filhos? Será que Jó continuaria oferecendo sacrifícios a Deus pelos pecados dos seus filhos? Ou será que Jó ia jogar a toalha e dizer assim, não dá para mim? A reflexão que fica é como nós nos posicionamos num tempo como esse. Pais precisam interceder pelos seus filhos. Filhos precisam honrar os seus pais. A Bíblia não diz, filhos, honrem os pais se eles merecem. A sociedade está dizendo isso. Se seu pai merece, então você honra. Se ele não merece, você tem autoridade para desonrar. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, em todo tempo honra os seus pais, para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Então perceba, é princípio. O pai pode ser um santo e pode ser um carrasco. A Bíblia manda honrar. A Bíblia manda dar honra, porque ele é uma figura de honra. E olha que interessante, eu fico pensando, o nível de honra que os filhos de Jó entregavam para ele. Porque o cuidado paterno Jó tinha.
Esse cuidado de interceder pelos filhos, Jó tinha. Então que o Senhor nos abençoe com um coração intercessório pelos nossos filhos, independente do que eles façam, independente de quem eles são, independente das suas escolhas. Pais maduros aprendem a lidar com escolhas erradas dos seus filhos, independente do que eles façam. A ideia é transmitir, eu fico impressionado com isso, esse esforço de transmitir uma ideia de perfeição. A Nádia falou sobre isso aqui ontem, de família comercial de Doriana, tudo perfeitinho, os filhos obedecendo em tudo, fazendo tudo que os pais querem, do jeitinho que os pais querem. Irmão, sai disso, isso não existe. Os filhos têm liberdade para escolher quando atingem uma determinada idade. Pais maduros não se impressionam com isso. Pais maduros continuam intercedendo, abençoando. E filhos que crescem precisam aprender a honrar os seus pais. Esse é o princípio que nós encontramos aqui na vida de Jó. O segundo pai que eu quero mencionar na Bíblia é José, pai de Jesus. E o exemplo de José, irmãos, é espetacular. Porque José, ele foi o pai adotivo. Cadê o Cláudio? O Cláudio está aqui, ouviu o Cláudio? Está aqui, ó. Cláudio e Andréia. São pais adotivos de 3. Os gêmeos, o Marlon e o Washington, e a Jasmine, que chegou por último. E José foi o pai adotivo de Jesus. Jesus não era filho de José. Ele foi filho adotivo. E mesmo assim, José, com um coração paterno, a Bíblia diz que a princípio, você conhece a história, ele tentou fugir. Ele queria deixar Maria secretamente ir embora. Mas aí o anjo apareceu para ele e disse: não temas em receber Maria, porque o que está sendo gerado nela foi gerado pelo Espírito Santo. E aí que o José, ele recuou e aceitou essa missão de ser pai de Jesus. Então José é um exemplo de cuidado, mesmo não sendo pai biológico. José foi o pai do coração de Jesus. Pai não é o que faz, diz o ditado, pai é o que cria. É o que cria. Porque, irmão, para fazer tem um monte que faz, mas não cria. Pai é o que cria. E José foi esse pai que criou Jesus, que fez Jesus crescer num ambiente saudável, emocionalmente equilibrado. Mesmo não sendo um pai biológico, ele assume a missão de criar Jesus como seu próprio filho. Olha o que diz Mateus capítulo 1, verso 18. Diz o texto, Mateus 1, 18. Então, José, seu marido, como era justo. Mateus 1, 18, é esse? Isso, perfeito, vamos ler. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, prometida em casamento, noiva de José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Aí vamos dar um salto, vai no 24, por favor, Amanda. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, 25, e não a conheceu até que deu à luz o seu filho, ou seja, ele não teve relações com ela até que Jesus nascesse, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Então, eles deram o nome de Jesus, e interessante, o propósito de Jesus era ser o Messias, o Salvador do mundo, o Redentor, o sacrifício vivo de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse era o propósito de Jesus. Mas é importante lembrar, irmãos, que durante 30 anos, Jesus foi carpinteiro na carpintaria do irmão José. Durante 30 anos, Jesus foi sendo preparado, Jesus foi sendo treinado, Jesus foi educado e formado pelo pai José. Então é comum a gente olhar a natureza espiritual e divina de Cristo
Mas é importante colocar em pé de igualdade e equilíbrio a natureza humana. Cristo era humano, Cristo tinha um pai, Cristo tinha uma família, uma mãe. E ele cresceu nesse ambiente saudável, onde José era esse pai exemplar, com responsabilidade, que deixava um referencial de trabalho para Jesus seguir. Então, a pergunta que nos cabe aqui, quando a gente olha para José, é: qual é o nível de compromisso que nós temos de treinar os nossos filhos para os propósitos que ele tem para a vida? Qual o nível de comprometimento? O pai é responsável por firmar a identidade de filhos. Pais são responsáveis por impulsionar os filhos para o destino profético que Deus reservou para eles. E José estava treinando Jesus para o destino profético que ele tinha, sim. Então, qual é o nosso nível de comprometimento como pais em preparar os nossos filhos para os propósitos que Deus tem para a vida deles? Esse é um ponto. Em José eu vejo isso. Alguém comprometido. José sabia que Jesus tinha uma grande missão e ele o preparou para isso. José deixou ser usado por Deus para cumprir essa missão na vida de Jesus. O terceiro e último pai que eu quero mostrar aqui é o pai do pródigo, de Lucas 15. E esse pai aqui, ele tem um ingrediente muito especial. Em José a gente vê o compromisso, em Jó a gente vê a intercessão, mas no pai do filho pródigo, nós vemos o coração generoso e acolhedor para receber os filhos, mesmo quando eles erram, mesmo quando eles falham. O pai do filho pródigo, na parábola contada por Jesus, ele expressa o amor grandioso de Deus pelos filhos. Olha o que diz Lucas capítulo 15, verso 17. Lucas 15 e 17. E caindo em si, o pródigo disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? 18, vocês podem ler? 1, 2, 3. Uma pausa aqui, por favor. Percebam, esse filho vai, gasta tudo que tem, usando uma expressão popular para você entender, ele quebra a cara, e quando ele está quebrado, ele se lembra de quem? Do pai. E nesse momento que ele se lembra do pai, a consciência que é despertada nele é: cara, meu pai vai me receber. E por que ele tinha essa consciência? Ele poderia pensar assim: eu vou para qualquer lugar, menos para a casa do meu pai. Nunca que eu vou mostrar para o meu pai que eu dei errado na vida. Ele poderia ter pensado isso. Mas esse filho, ao oposto dessa ideia, o que ele faz? Ele se lembra do pai. Pode deixar para nós, por favor, Amanda, o versículo 18. E ele se lembrando do pai, ele elabora um plano de reconexão. Ele diz assim: eu sei a natureza do meu pai, eu conheço o meu pai, e para eu me reconectar com meu pai, não há outro caminho senão do reconhecimento da culpa. Não tem outro caminho senão do dizer para o meu pai: pai, eu errei feio. Então esse filho elabora um plano de reconexão com o pai, se arrependendo dos seus pecados, se reconectando. E olha o que diz o verso 19, por favor. Ele chega a dizer que falaria para o pai: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Quer dizer, em outras palavras, o Senhor não precisa nem me tratar mais como filho, basta me tratar como um trabalhador. E aí o versículo 20, eu gostaria que vocês lessem na conta do 3, 1, 2, 3.
Interessante, esse filho volta para casa. E quando ele volta para casa, quem vai correndo na direção dele recebê-lo é o pai. A Bíblia diz que o pai se move de íntima compaixão. A Bíblia diz que ele corre, ele abraça, ele agarra o filho e beija esse filho. Aí o filho coloca em ação o plano de reconexão que ele teve. Versículo 21 diz que o filho diz: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. E o pai, no versículo 22, irmão, olha o coração desse pai. O pai poderia discutir: é mesmo, né, filho, você errou, né? E aí, gastou tudo que eu te dei? Sobrou alguma coisinha? Sobrou alguma coisinha aí? Você voltou, mas não voltou duro não, liso não, né? Tem alguma coisinha aí. Esse pai poderia discutir as implicações da saída do filho. Mas sabe o que esse pai faz? Exatamente o oposto. Esse pai, eu imagino a cena, ele olhando para o filho: filho, deixa isso para lá, o importante é você. Filho, esquece dinheiro. Vem cá, é você que está aqui. E olha que interessante, o pai dá ordem aos funcionários e diz para os funcionários: tragam depressa a melhor roupa, vista eles, ponha um anel na mão, ponha sandálias nos pés, traga o bezerro cevado, mata, vamos comer e vamos se alegrar. E o versículo 24: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E o versículo 24 termina dizendo: e começaram a alegrar-se. Que coração, hein, gente? Que coração lindo esse pai tinha. Quando eu olho para o pai do pródigo, eu fico impressionado. E não só impressionado, eu fico constrangido. E eu falo: Senhor, me dá esse coração. A gente precisa ter o coração do pródigo, o compromisso de José e a intercessão de Jó. A intercessão de Jó para cobrir os filhos. O compromisso de José para treinar os filhos e impulsioná-los para o destino profético que Deus tem para eles. E o coração do pai do pródigo, porque se os filhos errarem, os filhos sabem para onde voltar. Esse aqui são 3 marcas de pais maduros. No contraponto disso aqui, irmãos, a gente vê pelo contrário, às vezes, pais disputando com filhos, pais discutindo, brigando, querendo impor sobre filhos. Eu reconheço, há idades que você não deve abrir concessões para negociação. Mas quando os filhos crescem, pais, a gente precisa tratar os filhos com consciência de maturidade, construindo neles maturidade. Então, o convite nessa manhã é muito simples. É a gente olhar para Jó, José e o pai do pródigo e trazer isso para nós. O coração do pai do pródigo. O compromisso de José de treinar e impulsionar o filho para o destino profético. E a intercessão de Jó pelos filhos. Se nós conseguirmos, pela graça de Deus, carregar essas 3 marcas, acreditamos que vamos entregar um legado poderoso para as próximas gerações. Um legado extraordinário. Então eu quero te convidar nessa manhã a orar por isso. Talvez você está aqui e pergunta assim: mas eu sou mãe. É a mesma coisa. A mãe precisa ser intercessora dos seus filhos. A mãe precisa também treinar e impulsionar os seus filhos para o destino profético que Deus tem para eles. E a mãe também precisa ter um coração acolhedor, um coração generoso, um coração não de culpa quando os filhos erram, mas um coração de ensino, de aprendizado, de treinamento, de experiência.
Quero te convidar a se colocar de pé e nós vamos orar juntos nessa manhã. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Jesus, porque através de Jó, José e o pai do pródigo nós aprendemos tantas coisas. Aprendemos sim como ser esses pais que refletem o teu coração aqui na terra. E eu te peço nesta manhã, Senhor Jesus, que cada pai que está presente aqui, cada mãe que está presente aqui, cada um de nós que carregamos a missão de treinar, impulsionar e preparar os nossos filhos para o destino profético que eles têm, Pai, que a gente cumpra esta missão com toda a autoridade, com todo o discernimento, com toda a revelação e com todo o poder do Espírito Santo. Sim, Jesus, que o poder do Espírito Santo venha sobre nós, que a capacidade do alto, a sabedoria do alto, a tua palavra diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de ti, Senhor. E nós te pedimos, derrama dessa sabedoria sobre nós, porque nós queremos deixar um legado de fé, um legado de obediência, um legado, Senhor, de intimidade contigo, e é isso que nós queremos perpetuar para as próximas gerações. Por isso, Pai, abençoa cada pai, cada mãe, cada família aqui representada nesta direção. Nós declaramos o poder do Teu Espírito sobre nós para cumprir este papel. Declaramos o poder do alto sobre a igreja, para ser este ventre, esta incubadora que onde a próxima geração vai ser desenvolvida, vai crescer, vai ser treinada, vai amadurecer e vai cumprir o seu destino profético que o Senhor reservou para eles. Pai, com autoridade nós declaramos, assim será para a sua glória, assim será para o seu louvor, assim será para a sua exaltação, gerações rendidas aos teus pés. E Pai, que esse legado de saúde emocional, esse legado de maturidade, esse legado de vida, ele seja transferido às próximas gerações. Que isto aconteça, Pai, na totalidade. Que isto aconteça na totalidade. Nós queremos também declarar que todo tipo de preguiça, todo tipo, Senhor, de influência maligna, todo tipo de interferência das trevas, todo tipo de enfraquecimento da figura paterna, Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, perde as forças agora em nome de Jesus. Todo sofisma que se levanta contra a paternidade, toda mente carnal e sofisma, todo pensamento ideológico que tenta enfraquecer a figura paterna, que tenta diminuir a figura paterna, que tenta abater a figura paterna, em nome de Jesus, nós declaramos, perde as forças em nossos dias, Senhor. Pai, que a tua igreja se levante em fé, em ousadia, em autoridade, dando honra a quem tem honra, dando honra a quem tem honra, e as figuras paternas são figuras que carregam honra, Senhor. Nós queremos honrar nesta manhã, abençoando, intercedendo, profetizando sobre eles, e declarando, Senhor, toda boa palavra que o Senhor liberou sobre cada pai aqui será estabelecida. Nenhuma das palavras que o Senhor liberou sobre esses pais voltará para ti vazia, Senhor. Antes elas cumprirão o propósito para o qual o Senhor as enviou. Nós abençoamos, profetizamos e declaramos a vida Zoe, vida abundante sobre os pais. Que a tua glória seja sobre eles. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa intercessão. E nós queremos te agradecer. Em nome de Jesus, se você pode levantar suas mãos e levantar um altar de gratidão a Jesus agora, faça isso nessa manhã. Levante um altar de gratidão ao Senhor.
Seja grato pela missão que Deus lhe confiou de ser pai. Seja grato, você que está aqui, pelos seus pais. Te agradecemos, Senhor. Te honramos e te glorificamos. Obrigado, Jesus. Obrigado por cada figura que te representa aqui na terra. Obrigado pelas figuras de paternidade espiritual. Obrigado, Senhor, pelas figuras que representam o Senhor para nós aqui na terra. Nós te glorificamos, te exaltamos. Aleluia. Vamos adorá-lo.